Olá, hoje vamos voltar a falar sobre velocidades. Falaremos sobre as velocidades dos restantes veículos que não aparecem nesta tabela. Portanto, nesta primeira aula falámos sobre as velocidades máximas dos automóveis e também dos veículos que têm as velocidades máximas equivalentes às dos automóveis, respectivamente, conforme aparecem nesta tabela. Se quiserem assistir a esta primeira aula sobre as velocidades máximas e aprender sobre esta tabela, cliquem sobre o link que vai aparecer agora sobre a tela. Vamos então agora falar sobre as restantes velocidades. Vamos então começar por escrever as vias do lado direito e em cima, conforme vocês podem ver aqui. Se calhar poderão perguntar-se porque é que não aparecem as vias reservadas e as autoestradas. A resposta é muito simples, porque os veículos que vamos estudar agora não podem circular e estão proibidos de circular nas vias reservadas a automóveis e motociclos e também nas autoestradas. Portanto, o primeiro veículo que vamos escrever aqui são os motociclos com cilindrada até 50 cm3. Portanto, existe uma lógica, eu já vou explicar a seguir, mas, portanto, a seguir vamos escrever os quadriciclos e ciclomotores, depois fazemos uma linha, as máquinas industriais sem matrícula, mais uma linha, depois então os tratores agrícolas ou florestais e então, por fim, os restantes veículos agrícolas. Portanto, nós escrevemos os veículos desta forma, não foi por acaso. Portanto, os veículos estão ordenados de forma decrescente da sua velocidade máxima, ou seja, os veículos que estão escritos aqui em cima da tabela são os que têm as velocidades superiores, com exceção de um veículo, mas depois já iremos falar sobre ele. Vamos começar por escrever primeiro a primeira coluna e, portanto, as velocidades nas zonas de coexistência é 20 km/h, como vocês deviam imaginar, mas também para as outras vias, para os restantes veículos agrícolas também são 20 km/h. E convém escrever aqui este L, porque pronto, assim parece que estamos a escrever aqui, a fazer um Tetris. Depois, a segunda coluna, para os motociclos e quadriciclos e ciclomotores, a velocidade é 40. Depois vamos baixar 10, portanto 30 km/h para os outros dois. Depois vamos voltar aqui para a terceira coluna e vamos escrever 60 para os motociclos. É o veículo que pode transitar com uma velocidade superior. E depois tiramos 15 km/h e dá 45. Tiramos mais 15 e dá 30. Portanto, e a única exceção é realmente o trator agrícola ou florestal, que realmente, se tivéssemos ordenado da forma que eu falei anteriormente, ele estaria escrito aqui para cima, mas penso eu que desta forma é mais fácil de decorarmos. Portanto, o L, depois aqui estas duas peças, e aqui tirar 15 e a bolinha, podemos até decorar que se calhar esta bola, estamos aqui o pezinho a dar chutes na bola, é como vocês entenderem. Eu penso que assim será muito mais fácil. Bem, agora dou-vos um conselho. Pratiquem esta tabela utilizando os mesmos exercícios que aprenderam na aula anterior, com mais uma novidade, ou seja, com um exercício que eu não falei na aula anterior, que já vos vou mostrar a seguir. Sugiro então que façam 3 exercícios. Primeiro exercício, folha em branco, fazem aqui a cruz e escrevem aqui em cima as vias. Depois ordenam os veículos como aparece aqui na tabela e depois então começam a escrever as colunas e vão fazendo estes rabiscozinhos como aparecem aqui. 4, 5 vezes. Vamos experimentar muito rapidamente desta forma. Segundo exercício, voltamos a fazer a tabela a partir de uma folha em branco, mas vamos escrever coluna a coluna. Primeiro veículo, segundo, e assim sucessivamente até ao último. 4, 5 vezes. Vamos experimentar? Por fim, o último exercício, e podem aplicar este exercício também na tabela anterior, porque eu não vos expliquei isto na aula anterior, mas podem utilizar este exercício. Peguem mais umas folhitas e toca a escrever. Portanto, desta vez vão escrever novamente linha a linha, mas de forma aleatória. Escolham uma linha qualquer, que não seja a primeira, e quadriciclo e ciclomotores e toca a andar. Depois, a quarta, por exemplo, e assim sucessivamente até terem a tabela toda preenchida. Ok? Façam isto 4, 5 vezes e vão ver que passado um bocadinho vocês já sabem isto na ponta da língua. Vamos lá? Agora, um pouquinho antes de terminarmos a aula, deixo-vos 2 conselhos. Primeiro de tudo, se vocês souberem o que é que significa cada um destes veículos, será muito mais fácil vocês associarem
cada veículo às velocidades respectivas. Portanto, o meu conselho é: aprendam o que significa cada um destes veículos, assistam às minhas aulas se eu já tiver editado. No fim da aula vocês vão conseguir ter aí uns links para assistir às aulas se elas já tiverem sido publicadas, se não, aguardem. Bem, o segundo conselho é este: porque cada um de vocês tem a sua velocidade de aprendizagem e, portanto, cada um aprenderá e memorizará as velocidades a seu tempo. Há uns de vocês que aprendem estas velocidades e a tabela anterior, da aula anterior, num ápice. Se calhar não precisarão muito tempo para decorar isto. Há outros que levarão mais tempo. Portanto, se vocês têm o exame marcado para daqui a algum tempo, se calhar escusam de estar a decorar isto logo e podem aguardar para uma semana ou duas antes. Para aqueles que demoram mais tempo, aconselho realmente irem treinando tanto este método como o que vocês acabaram de aprender nesta aula. Bem, agora pratiquem e se gostaram da aula, cliquem em gostar e se ainda não se inscreveram, considerem se inscrever.